como você começou, né? Como que você decidiu abrir a Universidade de Marketplaces e fora as outras empresas aí, né? Que tem outros negócios também. Boa, vamos lá. Conte. Quando a gente olha pra negócio, né? Tipo, que foi a época que a gente se conheceu até, né? Então, tô no meio do e-commerce desde 2009, né? Pegamos uma época que Hub nem existia. Você foi o primeiro Hub, né? Na época tava na 00K, foi o primeiro Hub a se integrar com o Mercado Livre. Primeiro integrador do Mercado Livre. Passei muita raiva. E hoje a gente não vive sem API. Tem um monte de coisa que não mudou, né? Que tem a raiva ainda do outro lado, mas não tem como imaginar o mundo que a gente tem hoje de marketplace e e-commerce sem ter tecnologia no meio. Então, comecei vendendo, gerindo uma operação, depois montei minha própria operação, que existe ainda até hoje, fatura bem dentro desse jogo. Só que em 2013, eu criei um canal do YouTube, né? Que pra quem não conhece, era o Mercadonautas. Tem a galera que sempre tá aí, que é a galera que não morreu ainda. Eu falo, viu? O e-commerce não mata, ó, os caras estão vivos até hoje, então... Tem alguém que te chama de Mercadonauta? Pra caramba, todo evento nosso. Todo Mercadonauta? Todo evento nosso tem os caras. Vamos lá pra porta do Mercado Livre esconder umas bandeiras e reclamar da época tipo das isso, greves. Lembra? É mais ou menos, é só você ver. Você entrou no nosso evento, tem uma pessoa meio assim, com uns tiques, uma ansiedade, era da época do Mercadonautas, que o cara vende há uns 12 anos no e-commerce, entendeu? Já tá. Aí ele já tá meio assim, não, brincadeira, mas tem a galera. E aí 18 foi quando a gente virou isso e falou, cara, ou para de ser um hobby, uma brincadeira, e que não dava dinheiro, eu gravava quando eu queria, fazia o que eu queria fazer, celular na mão, profissionalismo zero e se entregando, ou isso vira um negócio de verdade. Aí vim pra São Paulo com a Luana, né, terceirizei minha operação, que isso era um grande gargalo nosso, né, dentro do negócio, eu tinha que parar para resolver muito problema operacional, então isso não me fazia conseguir me afastar da operação. Você ficou estratégico e hoje ela é full? Ela é full privado. Full privado. É isso aí, roda no full privado. Então, isso aí foi legal, porque assim, isso possibilitou, falando de expedição e operação, quando você fala para crescer, operação na expedição, é um dos braços mais caros que a gente tem. Porque a mão de obra é difícil e tudo é investimento. Então você fala assim, pô, vou vender 50% a mais na Black Friday. Você tem que pensar nisso muito bem. Quando eu olho para um full privado, cara, eu não tenho esse desafio, porque o problema é dele. Ah, feriado, igual minha operação roda em Embu, na Mindlog. Cara, feriado em Embu. O problema é da Mind, como que ele vai repor, se ele vai pagar hora extra, o que ele vai fazer. Então, se a gente fosse olhar, hoje o nosso negócio teria uma operação muito grande e eu não conseguia me desvencilhar. E eram coisas que me tiravam do grande core, como dono do negócio, que é fazer negócio, pensar estrategicamente para poder crescer. E não ficar lá vendo se o funcionário, igual uma vez o funcionário mandou minha sócia para aquele lugar. Aí eu tava viajando, ela esperou eu voltar 2 dias depois pra me contar que ele tinha mandado ela pra aquele lugar. Eu falei, e o que ele tá fazendo aqui ainda, pô? Caraca, não tem essa, tipo, a gente não desrespeita ninguém. A notícia que eu queria era, tipo, mandei um cara embora. Mandei um cara embora que ele me mandou pra aquele lugar. Eu falo, pô, legal, a gente nunca mandou ninguém. Cara, se eu somar os nossos negócios hoje, tenho 210 na Uni, 28 lá. Como Vetros, a gente tem, que é a trade de importação, a gente tem uma porrada aí, acho que tá chegando a quase 40 também. Dentro da SG a gente já tem mais de 40, então a gente tá falando de mais de 300 pessoas. Pô, nunca desrespeitei ninguém. Então, ninguém também tem o direito de acertar, não é nem só a minha, é ninguém dentro da empresa. A gente fala, não vale. E aí, isso aí eu fui matutando, aí um dia em São Paulo, vim com a Luana pra um Meli XP, né, que eu acho que todo vendedor tem que estar. Todo mundo que quer trabalhar nesse mundo, na minha visão, tem que estar nos eventos proprietários de marketplace, porque tá todo mundo lá. E aí eu voltei e falei, cara, vamos pra São Paulo. Não tinha filho, né? Era mais fácil, né? Hoje em dia tem que pensar. E a escola... Só pra galera saber, você tava em Ribeirão, Eu tava em Ribeirão Preto, isso. Aí, vamos pra São Paulo. Aí nós viemos e ficamos até a pandemia. Só que nesse momento eu consegui pegar... Cara, deu sorte, eu acreditei no que quiser aí dentro dessa jogada, né? Mas a gente conseguiu pegar um momento muito bom, porque era um momento que o presencial ainda existia. Então, a conexão que a gente criou como Universidade Marketplace... Aí já era Universidade Marketplace, que a gente criou com os canais, foram muito boas, porque toda semana eu tava na Americanas, na época, eu tava no Mercado Livre, eu tava no Magalu, a gente tava próximo da Amazon, então toda semana a gente tava em algum lugar e, cara, direto. Então eu ficava 8 horas da manhã pro Mercado Livre e saía de lá 9 da noite. Ontem eu tava lá, né, que vai ser atemporal aqui, mas o dia de ontem eu tava lá. Cara, eu saí 8h45. Fiquei lá no café, eu nem fui fazer reunião com ninguém. Na verdade, fiz reunião com uma pessoa. Você aproveitou o ambiente, né? Aproveita o ambiente, encontrou uma pessoa, né? você troca ideia. Então, a gente foi criando isso e aí desenhou-se a Uni. Aí a gente era a única empresa que fazia consultoria. Em 2019 a gente cria o primeiro movimento de consultoria com o Mercado Livre junto com a Argentina. E aí aquele negócio vai, cara, então, achamos um negócio, esse é um negócio, então agora vamos fazer esse negócio. Que você sempre fez de graça.
Exatamente. Que fique bem claro Antes isso. disso, Você já exatamente. entregava valor e conteúdo Exato. e dinheiro na mão das pessoas Exato. de graça. Exatamente. Cara, isso você entregava, dinheiro na mão das pessoas. Carreira. E aí a gente fala, cara, isso aqui tem que virar um negócio. E tá tudo bem, tipo assim, eu acho que tem uma galera que tem problema com monetizar o que faz, né? Tipo assim, não, cara, eu acho que tem que ser monetizado, até porque eu brinco, né? Eu tenho 210 pessoas que não comem o sorriso da pessoa do outro lado, né? Embora... Não come obrigado, né? não come obrigado. Então, pô, a grande preocupação nossa é entregar algo de qualidade. Se quiser algo de qualidade, pode cobrar, não precisa ter medo de cobrar. E aí isso virou um negócio, pô, a gente tem hoje 5.200 em carteira sendo gerido. Tenho o prazer de falar que o maior vendedor do Mercado Livre é cliente nosso, que é a Esmafera, 1.2 bi ao ano. Nossa. Esse ano vai ser maior ainda, né? Porque tá crescendo cada vez mais. E grandes cases, assim como os pequenos também, porque eles também importam pra gente. O empresário pequenininho que tá... Uma coisa que a gente sempre fez foi com o posicionamento de negócio, e aí é decisão de negócio, o nosso conteúdo, embora a gente tenha as pessoas que querem mudar de vida, mudar de carreira e começar do zero, que é o renda extra que a gente chama ali, que é aquele cara, mas ele não é o foco da minha comunicação. Minha comunicação sempre foi com o empresário. Média empresa. É, isso. Pequena, média empresa, desde que, claro, tem um MEI. Tá bom, você é um empresário. Esse é o primeiro ponto. Decidir ter um negócio, eu já tenho um negócio. A nossa comunicação sempre foi com ele e aí é o que a gente tem ido. Mas, assim, nossos planos de expansões dentro disso, né? Eu quero chegar no meio do ano que vem com 1.500 atendimentos simultâneos. Então, eu quero crescer 3 vezes o que a gente tem de atendimento, sem perder a qualidade, que eu acho que é importante. Hoje, quando você fala atendimento simultâneo, é literalmente estar cuidando dessas lojas ao mesmo tempo. Estar atendendo em consultoria. Galera que te atende. Exatamente, em consultoria. Aluno, a gente já tem mais de 1.900 ativos hoje, se eu olhar nesse momento. Mas eu tô falando realmente de ter em consultoria, que a dedicação é maior, né? Tanto que o meu maior capital hoje, das 210 pessoas, 90 estão dentro do time de consultoria e educação.